diversos relatos da tradição espiritual da humanidade. Nos falam do poder que surge naturalmente e nos valendo da figura de feixes finíssimos que, unidos em número suficiente, criam um cordão incapaz de ser rompido. Inúmeros relatos nos falam que quando mais de uma criatura mergulhada dentro de si própria, cada uma delas se somando, se congregando numa soma que paradoxalmente leva não a uma multiplicidade incontável, mas a uma unidade poderosa. Quando mais de uma criatura, e quando possível muitas, mergulhadas dentro de si mesmas, se fazem uma pelo despertar desse poder inerente a cada um de nós, o que é dado nascimento é um campo de ação infinita e que, transformando, transmutando leis e processos, nos encaminha essas criaturas a uma nova percepção da realidade e da vida em si mesma. Podíamos chamar de campo dos milagres. De um modo geral, desprezamos esse poder. E mesmo quando estamos reunidos, com a possibilidade de que num rastilho, como numa reação em cadeia que transforma muitos em um só, acender essa chama de valor inestimável e de poder que não se pode medir, quando estamos reunidos, ou desprezamos, ou não atingimos, senão a compreensão total do que é possível, substituindo a palavra impossível por sim, essa palavra não existiu. Desprezamos ou atingimos apenas em parte, mas todas as vezes. E mais de um coração, mais de uma alma se reúne em unidade. A chama da vida, a chama da realidade, a chama do poder verdadeiro. E esse sim é a matriz viva de tudo aquilo que vivemos ou pensamos viver. É a fonte de onde parte o caudal que pode transformar, renovar, ressurgir a nossa verdadeira natureza. Aqui estamos nós, num recomeço. Os fatos históricos mostram que quando unidos, seres aparentemente comuns são capazes do milagre. O
Cristo assinalou esse poder quando disse que quando estiverem dois ou mais unidos em nome dessa natureza crística e não em nome de uma personalidade, aí estará presente esta natureza crística e o campo dos milagres, por esta força incoercível, estará manifesto. Portanto, hoje nós, reunidos num recomeço que é símbolo das possibilidades infinitas que se nos apresentam a cada dia, pois cada manhã é um recomeço. Cada momento pode ser-lo, mas quando congregados em número físico, e aqui neste recinto chega a algumas dezenas, podemos fazer surgir a unidade em toda a sua plenitude. E a luz de cada coração será a vida plena que realiza esses milagres aonde seja necessário, sem que cuidemos da obra que é feita, porque a obra de consciências libertas é obra também por si mesma liberta de qualquer traço egóico, porque não pertence às nossas personalidades individuais, mas sim à unidade da vida que começamos apenas a vislumbrar. Unidos nesse momento, é fácil perceber a expansão desta força sob a forma de luz, de amor, de compaixão, de fraternidade, ou seja, da semelhança com o Criador, para a qual todos fomos criados. Imagem que deve se tornar semelhança. Não vamos desprezar este momento de recomeço. Rompamos definitivamente barreiras, véus, cadeias de ilusão que nos fazem crer sermos o que não somos. Mas, quando percebermos o que verdadeiramente somos, aquilo que pensávamos ser, por maior que fosse a nossa ilusão ou nosso ego, nada representará perante a realidade viva de uma criatura que faz da sua vida uma vida divina, que é muito, mas muito mais e além das definições restritas e preconceituosas que nos passam as religiões, mas sim uma identidade pura, límpida, se doce e amorosa, também infinitamente poderosa. Isto é, unir-se a Deus. Nesse recomeço, em que aqui somos algumas dezenas, sejamos um só, e ativemos esse campo infinito para que o milagre cumpra o seu caminho e realize a sua obra. E assim é
quando assim formos. Que a paz esteja com todos. Boa noite a todos. Que bom, né? A gente estar juntos aí de novo. Mais um ano que começa, mais uma caminhada, mas certamente mais um colecionar para cada um de nós de graus da nossa consciência, mais abertura. Vamos em frente, vamos em frente juntos. Esse ano de 2018 seja para nós mais uma passagem para uma vida mais plena, e eu tenho certeza que assim será se nós soubermos fazer disso uma realidade. Muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Mas que a gente sente muita falta disso, né? De estarmos juntos, de verdade. Então vamos aproveitar isso e entender a importância que existe nesse trabalho nosso em conjunto aqui nessa casa. Seja o que for que nós façamos. De forma ativa, de forma expressa, seja trabalhando numa sala, seja tendo alguma atividade específica, ou seja apenas participando dela. Porque eu sempre digo e gosto de repetir isso, nós somos uma família, e mesmo aqueles que não têm atividade específica na casa fazem parte dela, da família, e portanto participam desse trabalho. Eu queria que a Valéria desse os avisos, e vamos hoje que eu tenho muita esperança que a gente consiga um recomeço como os nossos amigos ontem, né? Que como sempre, a altas horas da noite nos propuseram. E eu procurei com a maior fidelidade expressar sem que a gente pudesse perder. O que eles nos propõem é um presente, um verdadeiro presente. E depois eu vou explicar melhor. Até o final desse nosso encontro de hoje, é um encontro de muita valia para todos nós. Há um presente que nos foi dado, eu espero poder entregá-lo. Vamos fazer uma figura aqui. O que eu posso ter feito talvez seja passar um embrulho no presente ou deixar ele direitinho para entregá-lo com toda a precisão a vocês como ele me foi passado. Então, Valéria, por favor. Oi, gente, boa noite. Bom, né? Estamos de volta. Bem-vindos. Quem está chegando, seja bem-vindo. Quem está voltando, seja bem-vindo. Todos nós. A casa está voltando com toda a força, né? Na sexta-feira passada a gente já teve o reequilíbrio espiritual e essa semana a gente já entra com alguns trabalhos bem expressivos, não que todos não sejam, mas nessa quinta e sexta a gente já tem o trabalho de Antigoécia, tá? Quem já conhece fica atento, quem não conhece quiser saber mais detalhes pergunta para a gente lá embaixo. O preparo que começa na quinta noite, o trabalho se solidifica na sexta de manhã. E na sexta-feira já tem psique, pronto-socorro das irmãs Clarissas, tá bom? Um outro aviso, a meditação cabalista continua acontecendo por uma questão interna do grupo, eles vão retornar depois do carnaval. Logo depois, a primeira semana depois do recesso do carnaval, eles vão estar de volta. Eu ia fazer essa pergunta para saber se o Pablo estaria voltando. Volta sim. Como tem alguns feriados judaicos, eles preferiram se recolher agora em janeiro para obedecer esse calendário, mas já confirmaram. Logo depois do carnaval estão de volta. E semana que vem, na terça-feira, já começa o curso em Milagres também. Tá? E todos os outros trabalhos já de vento em popa. Então sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Valéria. Bom, hoje eu não vou poder me livrar da minha cola aqui, porque essa noite era tanta coisa que eu sentei, não tenho feito isso com alguma frequência, mas hoje foi
mandatório, para que a gente pudesse deixar claro e eu não pudesse perder, pudesse expressar, como eu disse, esse presente com maior precisão para todos vocês, para que a gente possa compartilhar isso aqui. Bom, estamos num ano novo, né? Um ano solar, a gente sabe muito bem que isso é muito mais... eu vou precisar hoje aqui que isso fique baixado. Márcio, quer ajuda aí? Para altura você não precisa de ajuda, né? Uma outra coisa. Obrigado, Márcio. Só equilíbrio. Tudo aí equilíbrio. Não se assusta. Verticalmente é contagiante. Consegue fazer sem subir. Bem, nós temos um ano novo à nossa disposição. O que é um ano novo, na verdade? É algo muito mais, tem um poder muito mais subjetivo do que qualquer outra coisa. Porque, na verdade, o que a gente sabe é que a gente mede, muitos de vocês não ouviram isso, mas claro que a gente fala no recomeço, que um ano novo nada mais é do que uma arbitrariedade, um arbítrio que nós fazemos, uma medida que nós fazemos, em relação a um processo que o nosso planeta, como todos os outros, fazem, de fazer aparentes rotações em torno da nossa estrela mãe, aquela que nos dá a luz que promove a vida física. Aparente rotação porque todos nós sabemos hoje, e cada vez que sabemos mais, sabemos que nada sabemos, precisamos aprender mais, e a ciência hoje é a ponta de lança desse tipo de visão. Os verdadeiros cientistas sabem que a cada dia se descobrem mais coisas, ou se redescobre, ou se tira debaixo do tapete conhecimentos antigos que são fundamentais para os conceitos científicos de hoje, mas a gente sabe muito bem hoje que tudo no universo é movimento e o próprio nosso Sol, né, se movimenta. Ele se movimenta girando, como tudo na nossa galáxia, gira em torno do eixo central, com o seu braço, e, portanto, não há um círculo, porque um círculo demanda estática, demanda concepção estática em duas dimensões. Então, se a gente tem um círculo, eu preciso que haja um anteparo parado, onde eu possa desenhá-lo. Se essa história mexe e o Sol vai andando, os planetas fazem elipses tridimensionais, espirais à volta do Sol. O ano é uma contagem arbitrária nossa, mas serve muito, principalmente no momento que nós passamos, a estrutura de consciência que nós estamos, para que essa medida nos sirva como parâmetros. O problema é que os parâmetros, para nós, de uma forma geral, deixam de ser parâmetros e se tornam cadeias. Então, as nossas medidas de tempo, qualquer medida nossa, significa medir, significa dar fim. Aliás, a palavra maya, em sânscrito, uma das suas significações mais importantes é o medidor. E os hindus falam que viver no mundo de Maya é viver num mundo de ilusão, porque nós restringimos os nossos, vamos chamar assim, nossas aproximações da consciência em relação ao todo e trazemos isso para uma medida que seja confortável às nossas percepções ainda muito restritas. E isso acaba se tornando uma prisão. Então, no recomeço, o parâmetro pode servir para nos fazer saltar e pode ser uma cadeia. Então, todo recomeço é um momento em que nós temos condição, paradoxalmente, de nos libertar dos parâmetros que nos prendem. E nós todos estamos consciencialmente presos a leis e a estruturas que se aplicam a nós na evolução do nosso espírito em relação às escolhas que nós fizemos. Quando eu digo escolhas que fizemos, são escolhas que a nossa alma fez. Eu não vou nem usar a palavra tempo aqui. Momentos que podem ser até fora de nossa concepção de tempo, mas que fez de maneira que ela se tornasse submetida a uma lei específica, que é a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito, que para os hindus se chama de lei de karma, se aplica a todas as coisas, desde todas as reações que nós vemos no mundo físico, aparentemente, no mundo físico macroscópico, porque hoje a ciência já sabe que no mundo físico microscópico, essa lei de causa e efeito é bem diferente daquilo que nós imaginamos e
aceitamos aqui, na nossa vida comum. Se eu tenho uma ação, eu sei que aqui haverá uma reação específica. Isso no mundo microscópico, no mundo subatômico, não é tão verdade assim. Mas esse não é o nosso foco de hoje. Mas não é tão verdade assim, não é só no mundo subatômico. Não é tão verdade assim em momento nenhum. Só é verdade para nós porque nós medimos assim, fizemos aquela escolha, aceitamos essa medida e caímos no jugo dessa lei. Esse conhecimento é ancestral. Ele está guardado em todas as tradições religiosas, em todas as tradições espirituais da humanidade, seja qual for. Eu repito isso aqui, a insistência. Todos vocês que vêm aqui algumas vezes já ouviram isso muitas vezes, mas é preciso que a gente ouça para perceber que este conhecimento sobre a forma de tradições espirituais é o mesmo conhecimento original que a ciência hoje dá outra linguagem. Mas quando nós entendemos as coisas, e esse é o objetivo dessa casa, viver Deus numa plenitude, numa unidade em que você abarque tudo o que é possível abarcar para que a nossa alma desperte. Então venha de conhecimentos científicos, venha de diversas fontes religiosas. Esta casa tem isto por objetivo. Nós precisamos aprender a viver Deus, a viver a nossa natureza divina. E para isso nós precisamos de asas. E essas asas são sabedoria, conhecimento, ciência e espiritualidade, filosofia e ação prática. Esse entendimento de consciência que nos guia. E, portanto, quando nós olhamos as tradições espirituais, sejam quais forem elas, é preciso que a gente perceba com clareza que isto é uma unidade. E é uma unidade não só entre uma tradição e outra, mas também entre a tradição espiritual e a científica e a filosófica. Entender essa unidade é fundamental para quem quer despertar a sua consciência para a humanidade que está chegando. Nós estamos em um processo o planeta está em um processo de transição consciencial. E por isto mesmo se refletirá numa transição completa, inclusive no aspecto físico que o planeta vive, em tudo isso que a gente já ouviu aí, tantas profecias para lá e para cá. Porém, falávamos isso por que razão? Todas as tradições espirituais nos falam dessa escolha. Que nós, em algum momento, medido pelo tempo ou não, como seres individuais, fizemos de estar sob esta lei, de causa e efeito, lei do karma. Para nós, que somos criados dentro de uma tradição espiritual vinculada ao cristianismo, ao judaísmo, em todas as suas ramificações, inclusive o Islã, pouca gente sabe que o Islã é uma derivação direta do judaísmo e do cristianismo. Hoje é tão... Você vê que a distorção de informação é tão grande, tanto do lado dos islâmicos quanto do lado daqueles que não conhecem o Islã e que olham para fora, não entendem que o Islã surgiu da mesma fonte, né? É só saber que Abraão é o pai das 3 religiões, mas é muito mais do que isso. Mas o fato é, nós temos intimidade com esse livro aqui. E seja no catecismo, seja onde for, nós aprendemos uma história, mas eu posso encontrá-la com outras figuras, com outros nomes, com outras formas, em qualquer tradição, numa tradição nativa da América do Norte, numa tradição xamânica, na Mongólia, em toda a estrutura da civilização védica, ou no Egito, mas a história é a mesma. A história de que, no início da criação, o ser criado em imagem e semelhança com Deus, macho e fêmea, né? Porque o Adão e Eva, que a gente conhece, vão aparecer no 2º capítulo desse livro, não no primeiro. No capítulo do livro de Gênesis ou do Bereshit, como se diz isso. Só a palavra Bereshit, enfim. Hoje eu vou falar um pouquinho de vocês sobre essas coisas, porque eu escolhi uma forma de passar o presente que a gente recebeu para vocês. Mas nesse livro, no primeiro capítulo, está lá: o ser foi criado à imagem e semelhança do divino, na figura simbólica do 6º dia da criação. Macho e fêmea, uno. No 2º capítulo vai aparecer a figura de Adão e a figura de Havá, Adão e Eva, surgindo Eva de Adão,
um segundo movimento muito profundo que deve ser estudado não com olhos superficiais, eu vou repetir isso hoje. Mas Adão, que no primeiro momento vivia na plenitude do jardim do Éden e que tinha poder quase igual, por ser semelhante ao seu Criador, isso está simbolizado na figura de que ele era capaz de dar nomes, nominar, usar a palavra para criar a partir de nomes os outros seres, mas no momento eles dois, tanto Adão quanto Eva, comem um fruto proibido de uma árvore que na verdade não deveria ser uma árvore de fruto proibido se a gente olhasse superficialmente, porque é a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Por que Deus proibiria a sua criatura de comer uma árvore que dá o conhecimento do bem e do mal? Deixo essa pergunta no ar. O fato é que ao comerem isto, hoje eu não tenho a imagem aqui, mas a visão, por exemplo, trazida pelo taoísmo, nos mostra muito bem uma explicação para isso. O símbolo do Tao é aquele que todo mundo já conhece, né? Do Yin, do Yang rodando em volta, se movimentando numa dinâmica unitária que é o Tao, que inclusive está além daquela representação. O Tao é além daquilo. Aquilo é uma unidade, onde o negativo e o positivo estão unidos. Quando a gente fala em bem e mal, a gente está abrindo esse conceito. E quando você abre o conceito de unidade para uma dualidade, é aquela história do parâmetro que eu falei. Na hora que eu meço, eu estou correndo o risco de transformar o parâmetro numa cadeia. E se eu abro isto e não vejo mais como uma unidade, eu posso enxergar uma coisa como boa e a outra como má. Esse é o berço da queda de Adão e Eva, é o berço da queda da nossa consciência. Nós caímos por interpretar esta dualidade de uma forma que não deveria ser, conhecer as coisas como boas ou más, porque no conhecimento supremo está uma unidade que dissolve o mal e o bem, que a gente chama de bem, numa espécie, para a gente não ficar muito chocado, de um super bem, que está acima do bem e do mal, como nós o definimos, mas que nesta queda acontece tudo isto que nós estamos vendo aqui como criação universal. A queda do paraíso, a expulsão do paraíso, é nós sairmos de uma lei de plenitude, de uma lei onde nós, em unidade perfeita com o Criador, expressávamos a criação em nome dele, e ao mesmo quando essa escolha se faz, quando a gente rompe a unidade e a dualidade deixa de ser dinâmica, deixa de ser integrada, porque a dualidade não é má, nada é mal nem nada é bom em si. A existência de polos, quando unidos, quando integrados, quando em movimento dinâmico, como tal, prescreve ou procura definir, essa dualidade é ok. Mas quando eu rompo isso e transformo em um conflito, se estabelece o caos. E esse caos gera imediatamente, porque a criação é muito maior do que a nossa consciência. Nós estamos falando isso aqui como se nós soubéssemos exatamente por quê e como o Criador fez, mas isso é uma bobagem. Nós estamos falando aqui de uma distância ainda infinita da verdadeira história. Mas o que nos é dado hoje perceber, o Criador, que fez a unidade como uma ordem inicial, na hora que esta unidade se parte numa dualidade conflituosa, faz com que uma lei surja. Essa lei surge a partir da nossa escolha. E essa lei é a lei do karma, é a lei da causa e do efeito. É a lei que vai estabelecer que a cada ação, uma reação. A cada pensamento, a cada ato, a cada palavra, jogada neste universo que está se reconstituindo em direção à unidade, porque este é o caminho da chamada evolução. Né? Há primeiro uma descida da consciência por escolha nossa e nós estamos agora num processo de retorno. Isso aqui está expresso aqui, se nós entendermos isso também como um aspecto dinâmico. Se isto é um movimento, esse movimento parte de cima e ele deve retornar. Se for tudo harmônico. Não é. Então, o que está acontecendo no universo
é que esse movimento se faz principalmente nesses níveis mais baixos e principalmente nesse último aqui, que muitos de vocês podem não estar vendo aí atrás, esse último ponto que representa a matéria física, o universo físico, tudo que diz respeito ao que nós chamamos de universo ou matéria física ou supermatéria, o que for, está aqui dentro. E que é percebido pelos nossos sentidos e pelos instrumentos que hoje nós utilizamos para alargar os nossos sentidos. Esse movimento é um movimento de descida e subida, de respiração. Nos induz a respiração bramânica. O universo vai, o universo vem. A consciência vai lá embaixo, a consciência sobe. Mistérios. Não adianta a gente querer aqui, como Santo Agostinho, naquela imagem fantástica na praia, né? Ele tentava resolver o problema do mistério da criação, e ele, que era um sábio, uma pessoa de uma inteligência iluminada, não tinha recipiente dentro da sua inteligência para poder resolver. E um dia tem um sonho que ele está na beira do mar e vê uma criança brincando, linda, e essa criança pegava um dedal, abria um buraco assim na areia e colocava a água ali dentro. E ele chega: o que você faz, menino? Ele diz: eu estou aqui botando água do mar aqui. E aí Santo Agostinho ri e fala assim: mas vem cá, você já não viu o tamanho do mar? Você não está vendo o buraquinho que você fez? Como é que você quer pôr essa água do mar inteira aqui? Ele querendo ensinar o menino, e o menino olha para ele, aí ele viu que não era um menino que estava falando. Assim, é isso mesmo que você está tentando fazer, querendo definir a criação com a sua consciência ainda. Não tente. Então isso aqui não é uma tentativa que nós estamos fazendo, é apenas um vislumbrar de um processo para que a gente não entre. Às vezes, quando a gente não consegue entender, a gente recua e acaba caindo. Não. A grande sacada dessa história é que nós saibamos alargar a nossa consciência e nos entregarmos ao mesmo tempo como crianças a uma sabedoria que vai aos poucos nos preenchendo. Para isso é preciso que eu alargue o meu recipiente. Alargar o meu recipiente significa alargar a minha consciência. Alargar a minha consciência significa não apenas alargar a minha capacidade intelectual. É mais profundo, porque para eu alargar verdadeiramente a minha consciência, eu preciso alargar tudo aquilo que constitui o meu ser. Eu preciso alargar a minha capacidade de amar, a minha capacidade de enxergar a vida como Deus enxerga. Eu preciso viver a semelhança com Deus. Estou usando a palavra Deus aqui, agora, né? Talvez pela primeira vez. Mas o Criador. Quando eu alargo o recipiente, eu me assemelho àquilo, então eu sou capaz de amar infinitamente. Tudo faz sentido em relação àquilo que os grandes avatares nos ensinaram. Faz um sentido real. Não é apenas uma prescrição religiosa, uma prescrição preceituosa ou preconceituosa. O nosso grande trabalho é alargar o nosso recipiente. Em todos os sentidos, vou repetir, não é apenas nos tornarmos mais capazes de compreender. Eu preciso compreender vivendo essa plenitude. Vivendo essa plenitude significa que, ao mesmo tempo que eu entendo, eu amo. Ao mesmo tempo que eu amo, eu sou capaz de agir a partir desse amor. Entender as minhas possibilidades de ação, que não estão restritas ao meu mundo físico, às minhas ações físicas, que, ao contrário, elas saem de campos muito superiores da vida. A verdadeira força está lá. A mãe, a matriz da realidade está lá. O que está aqui é apenas reflexo, mas nós continuamos como criaturas a nos debater dentro dessa limitação e tentar resolver os problemas nesse campo horizontal, para a gente transformar as 3 dimensões físicas que nós vivemos numa figura, nesse campo horizontal, de onde não sairão as soluções definitivas. Sairão apenas soluções parciais, que serão temporárias. Então, o que a gente vê aqui, a gente tenta mudar o mundo mudando as regras, mudando as coisas, transformando, tirando, né? E nada muda, porque não alargou a consciência, as criaturas não mudaram. O que adianta eu tentar fazer mudanças exteriores apenas? Bom, eu dei essa volta grande, já vi ali, para falar que nós estamos no ano, nós entramos no ano. Esse ano de 2018. É um ano e aí, parece que pela grande misericórdia que existe na divindade para conosco, mesmo nós tendo escolhido esta lei kármica, estamos sobre ela, sobre o guante dela, nos
Porque as nossas reações, as reações que acontecem conosco, são plantadas muitas vezes no tempo, em outras encarnações, e não é uma outra encarnação há 2 encarnações atrás. Esse processo às vezes pode estar se referindo a um ato, um pensamento que nós fomos fazer há 1000, há 2000, há 100 mil anos atrás, porque o tempo é nada. Desde que Einstein veio ao mundo, a gente sabe que o tempo é nada. São do calor? Querem que os ventiladores lá? Faz parte. Hoje está quente. E a gente, vocês vão ver que tem tudo a ver com fogo, todos esses presentes, eu não tenho nenhum problema. Deixa chover. Em casa, esse ano é um ano em que nós estamos, por misericórdia divina, tendo uma conjunção. Porque assim, como eu tenho essa lei agindo, esta lei, como é que ela é representada para nós em termos macro? Ela é representada para nós através de forças cósmicas que passam, muitas delas, pelas vibrações que são emitidas pelos planetas daquele signo zodiacal e pelas estrelas que compõem, as constelações, desculpa, que compõem o que nós chamamos de zodíaco. Planetas e constelações. Elas são a expressão do super sistema cósmico que reflete o nosso carro. Por isso nós temos um mapa astral, por isso nós temos mapas de trânsito, por isso temos mapas que nos mostram o que o nosso karma nos configura. O grande processo nosso não é ficarmos submetidos a isso, passivamente. Nosso processo é, eu entendo isto, e eu vou trabalhar para que a minha consciência desperta faça com que os aspectos positivos eventualmente se reforcem, se transmutem, e aqueles que são negativos sejam superados pela superação vinda do meu alargar de consciência. Portanto, nenhuma das expressões kármicas é definitiva. Porque não há isto no universo. O universo é sempre um campo de possibilidades infinitas. O que acontece é que muitas delas, por nosso karma, estão com grande possibilidade de acontecer, porque nós alimentamos isso no passado. Então eu tenho algo que está no meu destino com uma força poderosa para acontecer, porque eu plantei isto, mas eu tenho condição de a qualquer momento desfazer. Mesmo no último instante, eu posso ter que mobilizar forças cada vez maiores à medida em que a proximidade do evento que eu plantei lá atrás se dá, e se eu não mexo ele vai acontecer, mas se eu faço pouca força ele pode ser suavizado, mas ele pode ser dissolvido. Na verdade, esse é o nosso grande objetivo, é superar esta lei. Nós precisamos sair desta lei do karma. Esta é a libertação messiânica. Esta é a iluminação que nos propõe Buda, que nos propõe os grandes iniciados. Essa é, na verdade, a iluminação que Krishna, no Bhagavad Gita, propõe e faz com que Arjuna entenda naquela figuração toda daquela batalha, de como esse processo deve se dar. E esta é a iluminação que está posta aqui, e eu vou me valer disso pela nossa intimidade com ela, neste livro, seja no chamado Antigo Testamento, seja naquilo que foi trazido por uma figura tão pouco entendida chamada Jesus de Nazaré. Que as religiões, tanto as que o apoiam como aquelas que o denigrem, não sabem ver. Deixa eu ver se eu estou fugindo alguma coisa. Então estamos no ano. Fica ver se a volta continua dando voltas e voltas e voltas. Mas hoje, se vocês me derem mais 5 minutos, eu vou pedir agora em antecipação, tá? Para a gente passar 5 minutos do tempo. Vale a pena. Se as condições são negativas, nós temos que fazer um esforço de alargar a nossa consciência para que esse processo se reverta e nós saiamos das garras do karma e cheguemos a um estado de libertação. Jesus usa essa palavra no Evangelho de João, quando ele diz no final desse Evangelho para Pôncio Pilatos, sobre a liberdade, e ele fala isso para os discípulos: conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho de João é o tempo inteiro baseado nesse jogo de conhecimento. Vamos entender que aquele conhecimento aqui não é apenas conhecimento intelectual, não é conhecimento de acumular
né, informações, mas conhecimento no sentido de sabedoria quase bíblico, de penetração, de entrada dentro da intimidade, da essência do processo, de se transformar no próprio processo. A sabedoria, a vivência, saborear, por isso essa casa, volta aqui quando a gente fala na casa, estou falando no começo de ano, estou falando para casa. É uma casa de viver Deus, não é uma casa para fazer tratamento espiritual, mas é quando a gente vive Deus. Não é uma casa para a gente fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer... Todos os trabalhos têm que estar submetidos a esse processo de crescimento de consciência. Sendo assim, todo o resto fluirá no ritmo certo, da fonte para o seu deságue. E não ao contrário. Não posso mexer nas coisas deixando a fonte o tempo inteiro esquecida. Bom, o ano de 2018 é um ano que traz de presente para nós uma possibilidade, dentro da lei do karma, de nós nos alavancarmos desde que busquemos esta consciência. Ou seja, pela numerologia, em um ano 2018, some os números, vai dar 11. 11 é um número não redutível. A gente pode reduzir a numerologia somando os números até chegar a um número de um dígito só. Você faz isso com todos os números, menos com os números 11, 22, 33 e algumas vezes com 44. Mas 11 é um número de força. No tarô é a carta da força. O que está dizendo 11 para nós? Está sendo projetada em cima da humanidade pela estrutura cósmica do karma uma força não desprezível, pelo contrário, de alta intensidade, no entanto neutra. E aí que está o detalhe. Por ser neutra, é como uma corrente elétrica de alta tensão. Eu posso usar uma corrente elétrica de alta tensão para iluminar uma cidade, para criar luz para um hospital, né, ou mover aparelhos, fazer tudo. Eu posso dar para eletrocutar uma pessoa, ou muitas pessoas. Esta força neutra está jogada sobre o planeta, primeiro sob a égide do planeta que está dominando, de uma certa forma, já de um ano passado para cá, que é Saturno. Que é um planeta que é o pai da criação, no sentido de que ele é o pai do tempo, e, portanto, ele por si só já é um planeta de uma neutralidade absoluta, porque ele mostra realizações acontecendo e vai dando origem a realizações e pode ser comido pelos seus próprios filhos. Saturno, mas nós temos uma posição de Júpiter muito interessante. Nós temos aspectos positivíssimos da entrada deste ano de Júpiter com Netuno e com Plutão, que permitem que esta força ganhe um leve tom de possibilidades positivas que facilita que a gente a aproveite do lado bom, ou seja, para iluminar uma cidade, para aumentar o nosso recipiente, para alargar a nossa consciência, para usá-la para libertarmos esse processo em que nós vivemos presos, a lei do karma, essa consciência restrita, a entender só o que nos chega pelos sentidos ou pelo conhecimento intelectual e sairmos com essa libertação de prisões que estamos submetidos há muito tempo e libertarmos outras pessoas junto conosco. Porque o lado bom dessa história é que nada acontece apenas individualmente. Primeiro, não acontece apenas dentro de nós. Porque quando esse processo acontece dentro de nós, ele se expande para a nossa vida de relação. Os fatos, os eventos que nós lidamos, os nossos problemas, sejam quais forem eles, se nós começamos no momento do lugar certo, que é alargar a consciência, que é nos vincular a essa divindade, que é acender a chama que foi jamais apagada, mas que foi lá diminuída ou escondida dentro de nós, daquele Adão inicial, macho e fêmea, daquele ser que foi criado à imagem e semelhança. Esse processo vai se estender pela nossa vida, ele vai se refletir nos nossos problemas pessoais, nas nossas lutas, vai amenizar, vai solucionar, mas não porque houve um evento externo que promovesse. O evento externo vai ser fruto do processo que surgiu dentro de nós. Esta força está lançada sobre o planeta em 2018.
Para vocês entenderem como todas as tradições falam disso, os orixás que regem são Nanã e Exu. Nanã, que é a mãe e a avó da criação. Né? A palavra nanar vem das escravas, que eram mães de leite. E o nana vem de nanã, de canções de nanã que elas cantavam. Os filhos dos senhores que davam. Nascia o filho, se tinha dinheiro, se entregava para uma mãe de leite. Naná no neném vem dessa posição, ou seja, a mãe divina, sob a forma de Nanã, na visão de orixá, e Exu é o transformador por definição. É aquele que entra resolvendo o problema, abrindo. Então, mostra essa força, é neutra. O que acontece com essa força neutra? Vê que eu andei pulando aqui, para a gente não também valer da cola. Ok? Ela é neutra, Exu é neutro, porque eu posso usar a força para isso que a gente está falando, posso usá-la mais para o ego, vai ter gente que vai usá-la mais para o ego e vai plantar karma rapidamente, esse karma vai se reverter numa velocidade absoluta e rápida. Quem ficar na lei do karma vai ter o karma muito acelerado em eventos. Ou ela vai agir sobre nós, se a gente ficar passivo, nos empurrando. Então a gente tem que escolher. Se pega essa força neutra e a unifica numa consciência plena. O nosso grande trabalho esse ano, e aí tem um exemplo do Graal. O que é o Graal nas mitologias ocidentais? É um recipiente, onde foi colocado ali dentro o sangue crístico. Vamos esquecer a figura e as religiões de Jesus de Nazaré. Vamos para a simbologia profunda. Essa que nos interessa hoje o tempo inteiro. Esse sangue crístico que é colocado ali dentro desse recipiente, que na verdade ele simboliza o recipiente que cresce, porque está na mão de um ser que se cristificou, que foi Jesus de Nazaré, e que ao se cristificar ele chega e diz: eu estou cumprindo algo para mostrar a vocês que é possível que cada um de vocês também se cristifique. O Graal, por que o Graal é aquela... Todo mundo procura o Graal para a sua cura. Porque daquele sangue que está ali dentro, daquela natureza crística, quando tomado, eu vou repetir daqui a pouco, com mais clareza para vocês, nos faz, ao beber do conteúdo dele, incorporar na nossa essência essa essência crística que ali está. Então significa o Graal é o que nós vamos preparar, é o recipiente que nós estamos preparando, e esse ano nos favorece, portanto, vou repetir, para que a consciência nossa largada possa receber esta força, esta luz que está sendo projetada sobre o planeta e que ela se transforme em algo que nos redima, nos liberte definitivamente. Agora vejam aquilo que não é coincidência. Agora vamos entrar mesmo na... A gente entendendo isso como uma unidade, para que a gente entenda bem como unidade, eu vou começar por Jesus. No Evangelho de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 de Mateus, a gente não é pastor evangélico não, só para figurar, para vocês irem lá se quiserem conferir. No versículo 17 do capítulo 5, que é logo depois do Sermão da Montanha, é uma coisa estupefaciente. Gandhi disse isso, podia queimar tudo se não queimar o Gita e não queimar o Sermão da Montanha, o conhecimento espiritual da humanidade está preservado. Depois do Sermão da Montanha, esse capítulo entra e Jesus começa a falar umas coisas de muita profundidade, mostrando que o que ele vinha fazer não era fazer uma religião nova, não era... Ele usa a seguinte frase: vocês pensam que eu vim aqui para abolir a Torá? Estão muito enganados. Eu não vim abolir a Torá. Ao contrário, eu vim apenas cumpri-la. E essa palavra cumpri-la, por si mesmo, já traz uma opção de sentidos mais profundos. A gente tem que trabalhar aqui com códigos para entender sentidos profundos e nos valer disto, para usarmos as forças a nosso favor. Tudo a nosso favor. A consciência a nosso favor. Eu vim cumpri-la. Por quê? Ele continua. Passará o céu, passará a terra, e a lei não passará, a Torá não passará, e ai daquele que mexer
e usa a palavra hebraica num patar ou numa vírgula da Torá, não sabe o que está fazendo. Você olha isso ali, aí Jesus logo depois ele diz assim, aí aparentemente ele faz um paradoxo absurdo. Ele diz assim, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, se dizer que vocês têm que ter uma justiça maior do que a dos escribas e dos fariseus. O que quer dizer o seguinte, não leiam a Torá num sentido religioso. E ninguém que se vincular a uma religião leia nenhuma escritura sagrada em sentido religioso. Aí daquele que lê o Evangelho num sentido superficial, sectário. Ou a Torá ou o Corão. Porque ele diz, foi dito aos antigos. E aí ele começa a dizer, né, você não pode amar, tem que amar o seu amigo, odiar o seu inimigo. Não, ama todo mundo. E aí ele começa a mostrar, mas ele tinha dito antes que ele vinha cumprir a lei, e a lei, na sua superficialidade, aparentemente dizia coisas que não estavam batendo com aquilo. Jesus não é nem um pouco maduro. Por que Jesus fala isso? É puro simplesmente pelo seguinte, a Torá, como toda a escritura sagrada, é um código. Ela é traduzida em outras línguas, ok? Para que a gente possa entender o sentido dela literal, que é o primeiro sentido, a chamada roupagem da Torá, que é a história. E começa lá no Gênesis, que a gente contou no Adão e Eva, depois vem a história de Moisés, de Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, todos os patriarcas, José, tal, até o quinto e último livro da Torá. Essa história é apenas um toque superficial, e ela deve ser apenas a nossa porta de entrada, e só porta de entrada mesmo, porque o que interessa são os sentidos profundos que vão surgir. E esses sentidos profundos devem ser olhados não apenas na interpretação figurativa das histórias, porque eu começo, por exemplo, dizendo o seguinte, eu vinculo Abraão a uma determinada qualidade divina, eu vinculo Jacó a uma determinada qualidade divina, eu vinculo José a uma determinada qualidade divina, Davi, mas isso também é apenas um segundo passo. O estudo da Torá, de qualquer estrutura sagrada, vai a níveis cada vez mais profundos. E no caso da Torá, que é escrita no alfabeto sagrado, que é o hebraico, composto de 22 letras principais e de 5 letras finais, 27 no total, da mesma forma que o sânscrito tem 54 letras e outras 12 letras derivadas. Esse alfabeto, ele expressa, como toda a linguagem, uma concentração simultânea de informação e de energia. Cada uma das letras é vinculada a uma espécie de matriz energética e a sua posição, e aí é onde eu vou chegar. O estudo da simbologia da Torá passa pela figuração, passa pelo entendimento mais profundo da figuração, passa a palavra por palavra e, não é o último momento, mas é o que nos interessa aqui, chega letra a letra. Por isso que Jesus, em Mateus 5,17, diz, ai daquele que mexer na Torá e tirar um ponto, tirar uma vogal, tirar uma letra de lugar. Isso muda tudo. Há 2.000 anos atrás, esse cara é louco. Hoje eu sei que se eu pegar o código genético de uma pessoa e pegar uma base nitrogenada, tirar o A de um lugar e botar o C, eu posso transformar isso numa catástrofe, numa pessoa com uma doença, né, genética enorme. O acréscimo de pequenos pontos muda tudo, e hoje a gente sabe disso na ciência. É uma figuração que eu faço para entender como esta sabedoria dentro da tradição espiritual nos fala, mexe numa letra, não faz isso. Ou mexa sabendo o que está fazendo, porque aí o trabalho do conhecimento espiritual, porque a Torá é como como se fosse um pacote de energia, de conhecimento que vem, se você olha letra a letra, eu posso pegar palavras e posso até fazer alternativas, como é que fala agora? Eu tiro a letra e boto no lugar. Tseruf, como é que é a palavra em português? Troco a letra, eu inverto a letra, faço. Se eu conhecer o processo. Permutação. Permutação, ok. Permutação da letra. Eu estou falando isso tudo porque o presente que a gente vai ter aqui é tudo em relação a isso. Vamos lá. Tá, ok. Vou voltar um pouquinho não para a história, mas para o entendimento
no casamento do momento cósmico. Esse ano começou no dia 1º de janeiro. Como é que se faz dentro da Kabbalah e dentro do judaísmo o estudo da Torá? Mesmo na religião mais formal. Como a gente faz nas missas católicas, a gente estuda o Evangelho, né? Abre no Natal, a gente abre a parte do Natal. A Torá é estudada a partir do Ano Novo, chamado Ano Novo Judaico, do Rosh Hashanah, e depois como recomeço, estudada em porções semanais. A cada semana que começa no sábado, depois do pôr do sol, as semanas começam no sábado à noitinha, entra em vibração uma chamada Parashá, ou uma porção da Torá. Cada uma dessas parashiotes expressa um conjunto de conhecimentos e energia que tem interpretações enormes e utilidades enormes. Por isso que Jesus falava, eu não vou mexer porque eu só vim cumprir isso, eu vim mostrar o poder que isto tem. Esse ano novo entrou com a entrada na sequência de estudo, com a entrada do livro do Êxodo. Qual é o livro do Êxodo? Quando termina o Gênesis termina com a seguinte coisa. José, que foi vendido pelos... A história só que eu vou contar. José foi vendido pelos seus irmãos, ficou preso, depois ele se recupera, o faraó o coloca como seu vice-rei, o chanceler, ele reconstrói aquela história das vacas gordas, vacas magras, traz o seu pai, Jacó, e os seus irmãos para o Egito, e a partir dali vivem todos no Egito em plenitude, o povo de Israel cresce. Eu vou falar coisas fora da ordem, mas a história que a gente vê naqueles filmes do Cecil B. DeMille é bobagem. Não tinha nada daquela pobreza. A escravidão do povo de Israel, que é que nós vamos falar aqui, e a Torá coloca paradoxo para a gente ver. A história não é bem, ela é uma história, mas não é a escravidão de não ter nada. Eles tinham muito. Bens materiais, muito. Tanto que eles incomodaram os egípcios por causa disso. Não foi porque a escravidão não era uma escravidão de carência física. Jacó, quando estava para morrer, ele estava no Egito, ele tem uma visão com Deus e ele diz assim, Jacó, aliás, desculpa, para morrer foi outra. Quando ele estava para concordar em ir para o Egito, que José, poderoso, manda buscá-lo. Pô, meu pai, eu sou o cara aqui. Vem para cá, pô, vem com meus seus irmãos, vamos sentar aqui, que aqui é um negócio, eu sou o vice-rei, eu quero que você venha aqui, e Jacó não queria. E aí ele chega e diz assim, olha, ok, vou pensar, ele tem uma visão que Deus diz assim, vai para o Egito, desce para o Egito, eu vou descer com você, e depois eu tiro. Cara, Deus diz para Jacó, eu vou descer com você para o Egito. O que é o Egito? Agora vamos entrar na figuração. Não é um país, não é um nada, não saímos da história. Egito é um estado de consciência. A palavra mitzrayim em hebraico significa estreiteza. Estar no Egito é aquilo que eu falei lá do Adão. Desce daquela consciência plena, Jacó está representado aqui, ele se vincula ao próprio Cristo, à própria consciência crística. Jesus, não a figura física, mas o Cristo em Jesus está figurado ao mesmo a figura de Jacó. E ela fala assim, pô, eu vou descer, não, vai lá, desce, natureza crística, desce à estreiteza. Fica lá cativo. Porque depois você será libertado. Por que Deus fez? Eu vou lá e volta naquela história. Não vamos começar igual Santo Agostinho, querer botar o mar dentro da coisa. Porque o processo ele praticamente é esse. Assim foi. Nós estamos numa consciência estreita, nós estamos num planeta onde a dor e o sofrimento prevalecem, onde os sentidos físicos comandam a nossa consciência, onde as informações físicas cada vez mais manipuladas, e hoje em dia, então, isso está acelerado pelas manipulações que nós sofremos dos meios de comunicação, que antigamente não era tanto, mas hoje eu sou bombardeado por forças de todo momento a fazer a nossa cabeça o tempo inteiro, e a gente aceita sem pensar. A gente vai igual o gado. Essa é a estreiteza do Egito. A libertação não é a libertação física apenas. A libertação da escravidão é a libertação dessa estreiteza que vai nos fazendo ficar atrofiados, presos a essa roda kármica. Quando eu alargo a minha consciência, por isso que 2018 é o ano de alargar a consciência, porque a saída do Egito é isso.
ele diz, olha que interessante, eu vou descer com você, ou seja, você é divino, você é um ser divino, Jacó, eu estou junto com você. Eu vou descer ao Egito, eu vou descer a estreiteza. Então nós estamos aqui, a gente é ser divino. Nenhum de nós é um ser desprezível, nem menor, nem tem ser maior do que a gente. Há uma unidade, há uma igualdade de essência. Nós todos somos seres que temos a divindade em nós. Só que a gente vai esquecendo disso na hora da escravidão, que está representada nessa figura histórica. Por tudo aquilo que está ali, né, o faraó não liberta, né, e manda fazer mais trabalho, são as forças que nós próprios criamos, porque, né, a decisão é nossa, e isso é o Egito. Bom, esse ano começa com a entrada da Paraxá, chamada em hebraico de Shemot, Êxodo. O livro do Êxodo, em português, em hebraico, é o livro de Shemot, que significa nomes. Que abre assim, por isso se chama nomes. Esses são os nomes dos filhos de Jacó que desceram com ele ao Egito. 12. O que é 12? Zodíaco. Ou seja, Jacó foi para o Carmo com 12 filhos. Todo mundo sabia, a Torá fala 1 milhão de vezes os nomes dos filhos de Jacó no Gênesis, a gente sabe 10 vezes é repetido. Por que tem que ser repetido naquele momento? Esses são os nomes dos filhos de Jacó, porque aquilo ali é uma porta de entendimento para entender quando a gente vai olhando nos sentidos mais profundos. Esses filhos são os 12 que descem, e cada um dos filhos reflete uma das naturezas kármicas ou forças kármicas que estão agindo sobre a humanidade. Está representada naquele momento por Jacó, seus filhos e pelo povo de Israel. A humanidade inteira. Vai para o Egito, dali acontece tudo aquilo que vocês veem, e o ano começou abrindo com esse livro. Ou seja, ora, começou um livro que no final vai terminar na saída. No primeiro momento ele vai descrever a escravidão. Todo mundo viu aí que esse mêsinho de janeiro não foi muito, né? Foi um mêsinho de força kármica, meus amigos. Esse mês relativo ao signo de Capricórnio, na sua viés, no seu viés de força que não é equilibrada, que puxa karma, apresenta os karmas a nós. Seja nos nossos estados internos, depressão, angústia, seja em fatos externos. E aí o que a gente tem que fazer é o seguinte, isso aqui eu estou sabendo o que é isso, então eu não vou me deixar arrastar. Abriu-se com o livro de Shemot. E esse livro de Shemot, a Paraxá de Shemot, me desculpe, ela vai descrever e ela vai ser sequenciada por outras parashotes, que vão começar a descrever. Ela abre com o quê? Moisés, aí começa a contar a história de Moisés. E conta a história que Moisés vai lá para o Sinai e ele chama, vai na sarça ardente. Quem viu o filme, né, Os 10 Mandamentos, lembra dele no Sinai. É uma boa figura. E ele, sendo chamado por Deus, e Deus diz assim, ele fala 2 vezes. Manda Moisés ir, libertar o povo, e Moisés resiste. O que significa Moisés? Moisés é o nosso ego. É a parte da nossa personalidade que é chamada para acordar. E diz, ó, vai lá e vai libertar aquela multidão toda que somos nós. Se eu quiser fazer figura aqui, a gente vai brincar até amanhã. As nossas personalidades passadas, os nossos subníveis pessoais, as personalidades subníveis que nós temos, cada um de nós somos muitos, é aquela multidão de gente que saiu lá atrás de Moisés. Mas primeiro ele redutou. Moisés briga com Deus, eu ego, caramba, eu não sou capaz. A figura está toda ali, as figurações. Mas ele vai e chega lá e faz as 10 pragas. 10, não são 7. Não são as 7 pragas do Egito, são 10. Que são vinculadas exatamente às 10 firotes da árvore da vida. Que é um esquema em que a Kabbalah expressa a emanação de toda a criação, de todos os universos. Quando Moisés aplica cada uma das pragas, ele está limpando as estruturas kármicas que estão vinculadas
a cada uma dessas esferas, em cada um de nós. Então, quando vem um gafanhoto, quando vem, né, o sangue no rio, tudo isso é simbólico. Vou repetir que vai a letra. Muito bem. Qual foi, agora, a Parashat começou no sábado agora, 2 dias atrás, à noite. Isso agora chegamos ao presente. O que eu ia fazer? Eu ia escrever como forte. É muita maluquice, né? Essa eu vou botar para a minha coleção. Faz parte. Está iluminando, né? Está iluminando. Se é para acender, a gente É isso aí. Então, isso aqui são letras hebraicas, tá? Acreditem nisso. Vou tentar fazer uma chublitz, mas... aqui é uma letra B, o B, e aqui uma letra A. Nessa ordem aqui, se lê Bo. A vogal que está embaixo, a vogal O. O nome da Parashat que começou o sábado à noite se chama Bo. Bo em hebraico significa o seguinte, é traduzido nas linguagens ocidentais para dar... O que acontece? Se você vai para o hebraico literal, tem horas que não faz muito sentido. Que é o seguinte, para mostrar o seguinte, o sentido não é o sentido da história, o sentido é o sentido da letra. Então, às vezes, as palavras se posicionam. Então, o que está escrito ali, Bo, se você vai literalmente olhar, é venha ao faraó. Deus fala para Moisés, Bo, e aí começa a falar em hebraico, venha ao faraó. Aí a gente traduz aqui, se você pegar essa Bíblia, você vai ler, vai ao faraó. Porque a nossa dualidade, que acha que Deus não está em lugar, Deus só está no lugar bonzinho, né? Que Deus não... As coisas vivem em Deus. Tudo vive em Deus. Se tiver alguma coisa fora de Deus, Deus é menor do que a gente imagina. Tem outro Deus. Que lida com aquele fora lá do outro que é bonzinho. Tem um Deus mau? Não. Por isso a história do super bem que eu falei lá no início, que não é o bem e o mal como a gente o define. Então, se está dentro de Deus, faz sentido que Deus diga, venha ao faraó. Ele não falou para o Jacó, lá, por isso que eu contei a história lá do começo, vai para o Egito que eu vou com você. Eu vou descer com você lá. Nesse momento que está falando para o ego, Moisés, para a nossa figura egóica, é o nosso Deus interno. É a chama interna que diz, venha ao faraó. Venha às suas estruturas egóicas que você precisa vencer. Pedaço do ego que despertou. Moisés, para que você possa despertar e libertar todo esse conjunto de coisas que parecem 600 mil pessoas, porque são essas as 600 mil que saíram junto com Moisés, mas que são uma só. Dentro de cada um de nós, quando Deus diz, Bo, venha, Ele está dizendo, eu estou lá do lado do faraó. Eu não estou aqui te mandando ir lá pegar o malzinho do faraó, não. Venha aqui, porque no final das contas você vai perceber que essa libertação é a libertação por completo de uma consciência que precisa estar do tamanho que ela foi criada para estar, vamos falar assim. Igual a mim, semelhante a mim. Existe uma diferença entre semelhança e igual. Na matemática, na geometria. Então, semelhante a mim. Por que eu escrevi o Bo aqui? Olha que coisa interessante. Nós não falamos da história do letra a letra. Aleph é a primeira letra, a letra do alfabeto. Começa Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, seguindo a sequência. Bet é a segunda. Qual é a ordem que está aqui? Está invertida? Aqui é 2. As letras são números. Então, Aleph é 1. É a unidade de onde parte tudo. É a fonte. A letra Bet, quando ela surge, ela mostra, surgiu a unidade. A dualidade, desculpa. O que eu estou escrevendo aqui? Você que está na dualidade, comece pela dualidade e corra para a unidade. Bo. Muito bem. O que é descrito na Parashá de Bo? O Pessah.
A gente comemora o Pêssar, quer dizer, a gente comemora, os cabalistas comemoram o Pêssar no mês de Nissan. Mas na leitura da Torá, agora é que a leitura que está descrito todo o processo da Páscoa. Pêssar. Que é a história de matar um cordeiro, entre muitas coisas, fazer os pães ázimos, são os pães sem fermento, as matzot, a matzá, que deu origem à hóstia, e que depois da 9ª praga, o faraó diz assim: vou matar os primogênitos todos do Egito. E você, para que isso não aconteça, pegue um cordeiro, observe o cordeiro, degole o cordeiro, e pegue o sangue deste cordeiro com um isopo, com molho de orégano, desculpe, e passe nos portais das portas das casas dos filhos de Israel. Eu passarei a noite e levarei com o anjo da morte todos os primogênitos do Egito, de homem a animal, e deixarei vivos, homem e animal, todos os filhos de Israel. Isso é um símbolo que, olhado isso literalmente, é quase uma agressão. Mas o símbolo disto é muito profundo. É tão profundo que Jesus de Nazaré, que não quis fundar religião nenhuma, é um judeu que chega com consciência absoluta, tanto que ele falou da história da Torá, não mexe na letra da Torá. Ele chega e vai colocar o ápice da sua passagem no Pêssar, que está descrito na Parashá de Bo. E faz com os seus discípulos um seder, uma ceia pascal. Isso se transformou na última ceia. Mas é uma ceia absolutamente judaica, que ele usa a matzá, o pão sem fermento, parte esse pão. O que é o pão sem fermento? O que é o fermento? O fermento é tudo aquilo que faz inchar. O pão sem fermento é a essência pura, que é a natureza crística que nós temos dentro de nós. A chama original, depois ela até pode fermentar, mas eu preciso partir do pão sem fermento, eu preciso partir daquilo em mim que é só a essência, que é a luz pura. E na hora que esse pão sem fermento é partido por Jesus, ele diz: isto é o meu corpo. Não é porque é o corpo de Jesus de Nazaré virou respeitando tudo, respeitando todas as tradições católicas, porque são profundas também, cristãs. Mas quem conhece bem elas são os seus santos. A São Francisco de Assis, a São Bento. São santos que entenderam com profundidade o que estava se falando. Quando se fala no corpo de Cristo, é porque ali está a natureza, a essência do Cristo, no pão e no vinho que vai do graal. Ele diz: tomai e comei, tomai e bebei. Ou seja, eu nesse momento estou mostrando que cada um de vocês, cada um de nós, quantos apóstolos são? Karma. Ceda espaço à consciência crística, e cada um dos apóstolos representando a cada uma das criaturas humanas. E que cada uma delas assuma a natureza crística. Eu antecipei um pouco, porque Jesus diz: esse é o sangue que vai ser derramado por vós como uma nova aliança. E ele se equivale ao cordeiro. Olha que coisa fantástica. O cordeiro pascal tem uma força enorme, o sangue do cordeiro pascal, ele é usado, depois ele é comido. Mas ele é usado para passar nos portais e ele defende da morte na porta. Ou seja, ele lacra espiritualmente as portas e promove. Aí ele diz assim: agora saiam. O faraó chega e fala: agora vai embora, vai todo mundo embora. Depois a história continua, com várias figuras. Mas eles saem. Mas não é uma saída definitiva. Depois vai ter confusão. Jesus diz: eu não estou me referindo a mim como Deus, como Filho único de Deus, eu estou referindo à possibilidade de se transformarem em Messias cada uma das criaturas que entenderam que seja o Espírito Santo. O Espírito Santo é esta força, essa expressão de divindade que desce sob a forma da presença divina e que quando se conecta com essa chaminha, que nós é uma chaminha, em Jesus e em outros grandes avatares era uma chama vibrante, de consciência desperta. Quando se conecta com isso, essa chama que vem de cima com a chama que vem de baixo, a nossa consciência alargada, o nosso recipiente alargado, nós estamos em outro nível.
Isso que está traduzido ali. Tanto na passagem, no Pêssar, no salto que o anjo da morte dá, e tanto na última ceia, quando Jesus, no Seder de Pêssar, diz: agora a nova aliança é: eu não estou apenas defendendo as portas de vocês. Vejam bem. Tanto que essa paraxá é ligada à convocação de anjos protetores, para que nos protejam. O que a gente fez aqui hoje e continuamos fazendo. Porque nós somos muito frágeis. A gente precisa de proteção na nossa caminhada. Se a gente hoje se resolver aqui se levantar e buscar uma consciência nova, a gente vai precisar de gente do nosso lado. Então, pensa isso. O anjo vem do seu lado para te levar e ir te empurrando, e a gente precisa disso, nós todos, para que em algum momento a gente consiga. Quando Jesus dá o vinho e o pão, ele diz: agora vocês estão aptos a se transformarem na mesma essência. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Não é meu Jesus de Nazaré, com uma figura individualizada, apesar dessa figura ser grande. Mas, porque ele mesmo disse, é porque a divindade que está em você precisa despertar. Fazei isto em memória de mim. Não é apenas fazer uma missa todo domingo, você ir lá sentar, repetir aquilo como a gente faz com as religiões, uma forma como o judeu faz, né, repetindo as coisas, como cada um, em qualquer lugar, quando a gente não entende, quando se vem aqui na casa e acha que você chegar e fazer determinados atos, aquilo te justifica. Nada justifica, a não ser o nosso alargamento consciencial para a nossa entrada no estado que nos é prometido. Essa é a terra prometida. Chegando à última figura lá. Que na verdade não é uma terra física. Então, eu falei essa história toda, e eu pulei. Jesus diz uma coisa: buscar em primeiro lugar o Espírito, o resto vem em acréscimo. É isso que ele está falando. Vai para a fonte, vai para a essência, trabalha ali. Ali é a matriz de todos os nossos eventos materiais. Ali é a matriz do nosso karma. E é ali que eu posso transformar tudo. Se eu mexer ali, o resto vai se transformando. Os impossíveis vão cedendo lugar ao possível, e as coisas que aparentemente não eram capazes de ocorrer, vão ocorrer. Essa é a humanidade do futuro, e é preciso que haja pioneiros dessa humanidade do futuro. Não para agir egoicamente e ficar numa boa, que aí é onde estão aquela história do parâmetro que eu comentei com vocês. Né? A lei da atração, e a pessoa fica só buscando ali o que ela quer, sempre quase de bens materiais. Não. A força do pensamento faz parte desta consciência alargada. Mas se ela estiver desconectada e só vinculada ao ego, ela continuará gerando karma. Eu posso conseguir uma coisa boa hoje, amanhã eu vou pagar o preço por isso. Porque eu não compartilhei isto com o meu. Eu não olhei em termos de unidade. Olhar em termos de unidade é não deixar para trás aquele que sofre. Eu olhar para o meu companheiro de jornada, seja quem ele for, começando da minha família, mas olhando para todos como alguém que faz parte da mesma unidade original minha. E, portanto, nada é capaz de ser resolvido sem que tudo seja resolvido. Então não adianta a gente tentar resolver problemas, sejam eles problemas pessoais, sejam eles problemas sociais, se a gente não trabalha esta consciência. Quanto mais criaturas trabalharem, aí a partir daí a gente passa a agir assim, então eu passo a compartilhar, e a minha obra, seja qual for ela, não será mais do meu ego, será uma obra feita em conexão com esta fonte. Eu estarei com esta consciência alargada, sendo semente para que isso se espalhe como rastilho para outras pessoas, porque isto, eu não gosto da palavra contaminar, porque parece uma coisa ruim, mas isto é absorvido, passa. Contagia, né, também. São palavras que a gente usa, como a gente só usa pelo lado negativo. Mas vamos entender que tem um lado positivo nisso para que a gente passe assim para os outros. Eu acho que eu falei tudo, agora vamos para o presente em si, eu acho que ficou legal. Vamos lá. Falei do sangue do cordeiro, já falei da Torá, andei aqui para trás e para frente. Mas, eu vou precisar do Michael agora, mas vocês estão me vendo aí embaixo, né? A gente vai mostrar aqui que eu escolhi para vocês. Eu fiz essa explicação toda para a gente entender o seguinte: o que é a Kabbalah? O Kabbalah, isso pode ser aplicado a qualquer tradição espiritual que tenha o seu lado prático.
Dentro da estrutura védica tem os mantras, tem os yantras, eu já andei falando disso tudo, eu posso usar isto para Kabbalah. O que se faz? A gente pega a Torá e vai fazer aquilo que Jesus disse. Eu vou olhar letra a letra. Uma letra é importante, uma palavra é importante. Um versículo da Torá, portanto, pode se transformar, ter ali, dentro daquelas letras enfechadas, uma energia poderosíssima, que pode ser, se souber ser usada, um instrumento de valia absoluta para nos auxiliar naquilo que nós estamos buscando, que hoje aqui a gente trabalhou o tempo inteiro. O que nós estamos buscando? Vou pegar aqui um grau. Não tem nada dentro. Mas tem uma essência. Imagine que eu pudesse fazer, e aí é a figura do grau, isso se alargar ao infinito. Alargar a consciência em todos os níveis, não só em termos de conhecimento, mas em termos de ser, é nós nos transformarmos, não nos transformarmos, desculpa, não é essa a palavra, é nós reativarmos, fazer brilhar aquilo que nunca se apagou, a nossa natureza divina. Como é que eu faço isso? Eu tenho que trabalhar dentro de mim mesmo. Como é que está sem som? Não, por enquanto, não mostra já nada não, só deixa aí para não puxar a atenção. Isso é importante agora que eu explique. Como é que eu faço, então? A gente falou, eu quero fazer isso. Como é que eu faço? Começar a trabalhar dentro de mim mesmo. Mas, caramba, eu acordo todos os dias, todo dia eu me levanto, aquela mesma história. Vem todos os pensamentos negativos, à noite foi aquele coisa, os sonhos, não sei o quê, aí já vou levantar, e quando eu vejo, já acabou o dia, já acabou o outro, e eu não fiz movimento maior nenhum. Eu fiquei com vontade de fazer, tentei, até orei, até meditei um pouquinho, mas não... Todas as tradições nos dão elementos para trabalhar isso. Né? Vide, trabalho, por exemplo, para a Mansa Garanda, para a Self, que fala da meditação, um pouco do instrumento poderoso de entrada dentro desses campos profundos para reativar essa chama. Se usa mantras, se usa mantras meditados, mantras visualizados, na tradição. Na Kabbalah, o que se faz? Entendendo-se que a Torá é este conjunto matricial de forças cósmicas que estão enfeixadas letra a letra, cada uma das letras representando uma identidade própria vibratória. Os sábios da Kabbalah, e olha, o que Jesus fala é a antecipação de tudo aquilo que é falado no Zohar, por Shimon Bar Yochai. A entrada no campo que foi aberto, não foi nem por ele, porque em paralelo, na época que Jesus veio ao mundo, houve uma conjunção de sábios dentro do povo de Israel que mostraram o seguinte: olha, o tesouro que nós temos em mãos é isto daqui, e é preciso que a gente entenda que o alargamento de consciência passa por alguns preceitos. Eu preciso amar incondicionalmente, eu preciso ter compaixão, eu preciso não julgar para não ser julgado. E na medida em que eu não julgo, eu não vou sendo julgado, isso é fantástico, eu vou mudando os julgamentos em relação a mim, kármicos, e aqueles que estão materializados no campo físico. Mas aí eu não consigo fazer isso. Eu tento, mas cada dia que eu chego, estou julgando, estou condenando, Então surgem instrumentos, como se fossem programas, que a gente pode usar, respeitando a sacralidade do processo, para que a gente tenha facilidade de entrar dentro de nós e encontrar aquela chama crística apagada que está uma brasa lá e fazê-la reviver, e esta força que está vindo nesse ano de 2018 encontre recipiente. E na hora que encontrar o recipiente, ela mesma vai alargando o recipiente. E aí as nossas meditações ganham força, aí eu posso agregar todo tipo de meditação que eu quero. Esse instrumento é para ser usado em conjunto com aquilo que nós já fazemos. As nossas orações ganham força. Esse é o presente. Vou repetir isso um monte de vezes. É muito valioso. E a gente vai alargar, inclusive, e aí, porque olha só, o cérebro físico, né, a ciência hoje materialista fala dele, encontrou, é um templo divino, uma beleza absoluta. Eu me lembro quando eu comecei a fazer medicina, eu aprendia na matéria de neurologia, que fazia parte do ciclo básico, que o cérebro tinha mais ou menos 3 a 4 bilhões de células. Hoje a gente sabe que são 4 trilhões.
eu já tenho licença há algum tempo atrás, se eu botar para vocês, mas não é tanto tempo assim. Olha, de 3 bilhões para 4 trilhões é um número, as conexões que são possíveis, o homem não usa 5% do seu cérebro, nem 2% do seu cérebro, nem 1% do seu cérebro. O cérebro está apagado, mas para eu fazer ele acender, eu preciso entrar lá dentro, acender essa chama, e ela vai vir, e vai vir, na verdade ela está vindo de cima, e vai acender, inclusive o cérebro físico. Esta meditação que eu vou passar para vocês, uma das suas consequências é aumentar o poder de conexões neuronais, de maneira que nós vamos tornar, eu estou dizendo para vocês uma coisa que eu experimentei, mais fácil a gente perceber tudo, alargar a capacidade, alarga a nossa capacidade de perceber as coisas. Esse instrumento é poderoso. E de onde ele vem? Daquela estrutura que nós falamos aqui 1h30 da Torá. E de onde na Torá? De um dos livros da Torá. E de onde de um dos livros da Torá? De um dos versículos. E de onde de um dos versículos? De uma frase, de 2 frases. As letras que compõem essa frase são a base. E destas letras, desculpe, as palavras que compõem essa frase são a base. E dessas palavras eu tiro 2 letras de cada uma delas, a letra inicial e a letra final, e componho uma estrutura matricial que, como um código genético, guarda as energias que são capazes de, se meditadas, disparar esse caminho interno até a gente encontrar essa luz e acendê-la. Qual é a parte da Torá? Agora eu vou tirar daqui o tempo. Ela está aqui no livro de Vaikra, ou o livro Levítico, na nossa visão ocidental. Faço aqui, capítulo 6, versículo 6 do Levítico. Eu sei de formas e vou ler aqui para dar mais tchan. Eu tirei os óculos. Aqui está o livro. Mas no capítulo 23, eu quero 6. Quando se fala dos holocaustos do templo, o versículo 6 diz o seguinte: há um fogo que deve arder no santuário, no altar continuamente. E esse fogo jamais se apagará. Está traduzido aqui em português nessa Bíblia, né? Em hebraico. Né? Isso que está quente. Há um fogo, porque na história o sacerdote tinha que manter aquele fogo todo dia, ele não podia apagar aquele fogo. Os holocaustos em Jerusalém, tem um cara que descreve, tem um inglês aí que fez a frase, devia ser um negócio que você chegava em Jerusalém, devia ser um cheiro de bicho queimado, porque o templo estava queimando animais o dia todo. Então nós não estamos falando de coisas, estamos falando de algo muito profundo espiritualmente, inclusive o ato do holocausto. Ele foi preservado, inclusive, em algumas religiões até hoje. Então há fundamentos, mas não é isso que nós estamos falando da frase. Essa frase em hebraico diz assim: há um fogo que deve ser mantido aceso no altar e esse fogo jamais se apagará. Há palavras escritas, tira-se a primeira e a última letra da frase, Michael. E aparece isso aqui. Se eu soubesse que ia demorar tanto, eu não fazia o tchan. Esse é o quadro dos 72 nomes que também sai da Torá. Que eu fiz aqui em branco. Deixa em branco. Em branco, primeiro? Eu pedi em branco. A letra branca. Ah, tá. Por que eu peço a letra branca? Quando a gente vai fazer meditações mais profundas, a gente usa a letra branca. Meditações de caráter pessoal. Porque eu vou explicar o que a gente precisa fazer. Primeira letra de Esh. Aleph, Shin, Esh. Tamid, Tav, Dalet. Tukad, Tav, Dalet. Al, Ain, Lamed. São letras hebraicas. Hamishbeach. Começa com o rei aqui, ó. Desculpa, eu passei. Cadê o meu? Hoje eu tenho isso aqui. Vamos de novo. A primeira palavra é Esh, desculpa. Um fogo. Esh é fogo.
Em hebraico a ordem é diferente. Tamid, Tukad, é para não se apagará jamais. Então vamos lá. Esh, Tamid. Peraí que acabou a pilha. Não estava. Do meu coisa daqui? Peraí. Mas eu vou mostrar aqui. Tav, Tamid, Tukad, outro Tav, Dalet no final, a última letra de Tukad. Dial, Ain e Lamed, Hamishbeach, Rei e Het. É a oitava letra do alfabeto, uma letra muito profunda. Vejam que ela aparece aqui, ó. O seu perfil interno parece uma vela. Isso é um presentão, hein? Isso é um segredo cabalístico não facilmente compartilhado. Como hoje Jesus já dizia, né? Vai botar tudo para... Vai ter uma época que não vai ter segredo mais nenhum, bota os segredos, né? A luz vai para o velador, se tira fora. É o tempo hoje. Esh, Tamid, Tukad, Al, Hamishbeach, Lo, El e Aleph, Tirve, Hekve, Tav e Rei. Essas letras postas dessa forma disparam uma energia altamente poderosa. Como é que a gente medita isso? Apenas contemplando. Não precisa nem olhar letra a letra. Olha assim, pá. E nós vamos deixar isso aqui na terra. Antes de meditar nela, especialmente, a gente vai se preparar. O olhar escaneia. Eu me lembro até uma vez assim, você não ela fala para escanear, mas você não é um scanner, você é uma pessoa. Então, não é um escanear, mas é um sentido de a alma da gente, o lado mais profundo. Ao você olhar, a retina passa. O que isso faz? Aquilo que eu disse, inclusive aumentar as conexões neuronais. E tem uma outra, que eu vou falar por último, porque a gente fala as primeiras, as pessoas só pensam nessa outra primeira e esquecem. Eu depois vou passar a parte vocal, porque ela falava, esta mitricada lá no espelho, tem o poder de romper os bloqueios da nossa vida, externos. Além disso, então se eu tenho um bloqueio para romper externo ou interno, uma dificuldade que eu tenho com alguém, uma dificuldade que eu tenho comigo mesmo, eu posso usar o mantra desta frase, mas para entrar lá dentro da gente aumentar a consciência são as letras iniciais e finais das palavras. Compõem 14 letras, se vocês contarem. 14 letras são, em hebraico, a mão bondosa de Deus, a mão direita. Se eu pego a palavra Yad, que é mão, eu deletreio esta palavra, abro esta palavra letra a letra, ela vai se compor em 14 letras. Então eu estou me vinculando ao lado de verdadeira misericórdia de Deus, que inclusive incorpora o lado dito como lado de força do mal, Hesed, que é misericórdia, ao Aleph aqui, né, puxa e se une a Gvurah, a força. A palavra Gvurah significa força, que é o que está vibrando e iniciando sobre nós. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma meditação agora para que a gente entenda. Então, eu só vou primeiro que a gente prepare a meditação. No final, eu vou pedir para vocês abrirem os olhos, fixarem as letras como estão, deixarem ela entrar sem nenhuma raciocínio, nenhuma dedução, só isso. E se quiserem fazer, recomendação minha própria, façam isso todos os dias e vejam os resultados. Depois venham me dizer, se quiserem, legal. Tá? Eu falo uma coisa que tem experiência. Bom, quer apagar a luz, você quer música? Apaga a luz, eu queria música, assim. E a gente vai... Vamos então já aproveitar? Então, por isso, olha, eu pedi 5 minutos, vai ser exatamente se a gente passar, vamos passar 5 minutos. Vamos respirar profundamente, vamos fechar os olhos. Na mente estreita do Egito, nós vamos sair para a mente ampla da consciência divina, que é a Terra Prometida. Vamos fechar os olhos primeiro e vamos nos valer do instrumento mais poderoso que nós temos no corpo físico, que é a respiração. Se possível, aqueles que já têm prática, manter a coluna o mais erguida possível, porque ao respirarmos de forma consciente, inspirando pelas narinas,
e expirando pela boca, nós vamos sentir imediatamente a coluna vertebral, por onde passa a medula e por onde passam as forças sutis, invisíveis ainda aos sentidos físicos, mas que compõem o nosso ser, essa estrutura toda vibrar até a nuca, até o alto da cabeça. E a cada movimento respiratório, essa percepção se torna mais intensa. Nesse momento nós fazemos a convocação dos anjos. Essa música, ela simboliza um cântico angélico. E convocamos os anjos, principalmente o nosso guardião, da nossa caminhada, aquele que tem em sua mão a balança, mas tem erguida a mão direita, representando a misericórdia, Michael. À nossa esquerda, compondo com ele uma unidade, Gabriel. A força conjugada da misericórdia cria a luz capaz de produzir milagres. À nossa frente, o anjo da luz ígnea, que faz brilhar o fogo eterno, Muriel, guardando a nossa retaguarda, como fez com Tobia, nos levando e nos trazendo de volta pelos caminhos da vida, resolvendo aquilo que deixamos para trás com o carro. Rafael, que cura. E a cura não é apenas a cura da doença física, é a cura do carro. Vamos respirar profundamente e sentir, junto com aqueles que nos amam como cristãos, a presença desses anjos de poder absoluto se faz em nós e acende no centro do nosso peito. Nós mergulhamos nessa saúde. A chama que estava oculta, o calor dessa chama percorre cada célula, não só do nosso corpo físico, do nosso ser, o cérebro, o altar. Incorpora essa chama e ela, como um fogo permanente, jamais se apagou, jamais se apagará. Vamos nesse momento abrir, alargar a nossa consciência, para que participem conosco aqui não só aqueles que estamos reunidos fisicamente, mas cada um daqueles que participa de nossa vida, como familiar, filho, pai, irmão, mãe. Os nossos amigos, mais ainda, abrindo mais a nossa consciência, essa unidade que podemos perceber aos poucos, brilhar junto com essa chama, nos curando, nos fortalecendo, nos amparando, a família unida, composta por bilhões de criaturas. Mas em todas elas, todas, sem exceção, oculta, talvez, evidente em muitos, quase apagada,
também. Mas em todos brilha a semente desta chama divina. Vamos acendê-la em nós. Vamos romper as barreiras. Vamos fortalecer. Cada pequena unidade de nosso ser, as trilhões e trilhões de células que compõem o nosso pequeno universo, curando, e as infinitas vibrações invisíveis, os microchakras, trilhões e trilhões deles, que giram em vórtices supremos a refletir o vórtice sagrado e o tal de onde emana toda a vida, todos os universos. Inspirando em profunda reverência, encontrando a possibilidade infinita de amar sem condições, de utilizar esta força como cura e renovação da nossa vida e da vida daqueles que caminham conosco. A liberdade que nos dão os anjos, usando os portais, lançando o sangue do Cordeiro sobre eles, para que saiamos desse estado de inércia, acendamos o fogo sagrado dentro de nós mesmos, e depois, bebendo o sangue e o corpo do Cordeiro, nos tornarmos, cada um de nós, Mashiach, ungido por Cristo. Como diz Paulo, Cristo em nós, esperança e glória. É chegado o tempo da salvação, o tempo da salvação é agora. Que nós possamos entender que cada dia é o agora. A cada manhã nós recebemos um agora de presente, para levá-lo em todos os momentos como possibilidade suprema e infinita de tomarmos posse, com humildade, com amor, da nossa verdadeira natureza. Agora, com tranquilidade, abramos os olhos e contemplemos essas letras, vendo-as brilhar e vendo-as delas sair uma chama como um raio branco que nos toma através da porta de entrada dos olhos. O corpo e o ser em todas as suas dimensões. Cada detalhe dessas formas traz em si um feixe de informações sagradas que, traduzidas nesta frase simples, renovam dentro de nós, redimem dentro de nós a natureza egóica, para que a chama acesa liberte a nossa consciência e nos una ao templo vivo do divino, ao paraíso do qual, por vontade própria, saímos e ao qual devemos retornar
esteja aceso no altar um fogo eterno que jamais se apagará. Esh tamid tukad al hamizbeach lo tichvei. Esh tamid tukad al hamizbeach lo tichvei. Esh tamid tukad al hamizbeach lo tichvei. For nosso sentimento, fechemos os olhos e contemplemos como a luz que vem através dessas letras, que abrem portais, esse branco que reúne todas as cores, penetra dentro de nós. E vamos compartilhá-la com aqueles que sabemos que precisam, que passam pela nossa mente nesse instante, para celebrar a unidade. E agora eu vou ficar alguns momentos em silêncio antes do término. Que a luz e a paz estejam conosco, não só nessa semana, mas a cada dia deste ano de 2018, que se transforme numa força, numa alegria renovadora e suprema na nossa vida, principalmente nessa nossa casa, depois de Mendes, que nos guia. É a suprema alegria que Francisco exemplificou a seu irmão Leão. Alegria que vem de dentro, independente daquilo que estejamos vivendo, até que ela contagie o que estamos vivendo, transformando tudo em luz, em glória, em paz. Que o Senhor nos abençoe.